Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa meditação, momento de partilha da palavra de Jesus no Santo Evangelho. Neste dia 16 de maio, nessa terça-feira, queremos ouvir o Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. Já peço que você, como sempre, deixe o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal, compartilhe para que a palavra de Deus chegue a mais corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos ouvindo esse discurso de despedida de Jesus, nos preparando para a festa da Ascensão do Senhor, que nós vamos celebrar no próximo domingo. Os discípulos sentem a tristeza da separação, mas Jesus explica o motivo da sua partida. Muitas vezes, talvez você já se perguntou, mas por que Jesus não permaneceu aqui? Se ele ressuscitou, se ele venceu a morte, por que ele não continuou até os nossos dias no meio de nós? E o Evangelho de hoje dá o motivo, porque era preciso que ele partisse para junto do Pai para poder mandar o Espírito Santo. Então, quem pensa talvez que Jesus abandonou a humanidade se engana, porque ele continua presente através do seu Espírito. É o Espírito Santo, invisível, que continua agindo no meio de nós, de forma que não fomos abandonados, não estamos desamparados, mas o Espírito de Jesus continua a agir quando nós permitimos, quando nós invocamos. Vivemos o tempo do Espírito Santo. Se o Antigo Testamento era o tempo do Pai, se o Evangelho foi o tempo de Jesus, hoje nós vivemos o tempo da ação do Espírito Santo. Só que ele, como eu digo sempre, é um ilustre desconhecido. Infelizmente, nem sempre conhecemos e percebemos a ação do Espírito Santo em nós. E Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo qual vai ser a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a compreender qual é o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado é o de não acolher Jesus. Foi a crucifixão, foi uma recusa do próprio Filho de Deus. E nós entendemos que toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo não a Jesus. Estamos recusando o seu amor e a sua salvação. A justiça, porque mesmo sendo rejeitado pelos homens, Deus o exaltou. E na ressurreição de Jesus, nós vemos a justiça de Deus feita valer. Aquilo que a injustiça dos homens fez, a morte de Jesus, a justiça de Deus recuperou através da ressurreição. E assim, Deus exaltou o seu Filho amado. E o julgamento, que é a derrota de Satanás, a derrota do mal, a vitória da vida sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal. E o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse processo de entender e reconhecer o nosso pecado, de entender a justiça de Deus e fazer com que o julgamento aconteça também em nossa vida, que a vitória de Deus contra Satanás
se realize também na nossa existência. Quando permitimos o Espírito Santo agir em nós, nós permitimos que esse processo de abandono do pecado, de justiça e julgamento de Deus possa se realizar em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia também hoje e fique com Deus.